Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Clube Café com Gás. De segunda a sexta, 7 da manhã, a gente ferve aqui. A mulherada busca fé para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, já vão aí, minha gente, colocando o nosso cafezinho aí. Coloca nosso emoji do café. Já espalha amor, acorda mulherada. É sexta-feira, né, minha gente? Sexta-feira o povo dorme mais, né? Sexta-feira já estamos cansados da semana, mas hoje Deus vai nos abençoar, nos dar um gás nessa manhã pra gente não pisar no freio, a gente continuar acelerando, porque até chegar à noite ainda, mulher, ainda tem muito pra gente viver nessa semana. Então não desista de viver tudo aquilo que Deus tem pra ti e vá até o último segundo. Até o último segundo. Tem um filme, gente, lembrei de algo agora. Espalhe amor aí, gente, pra eu te contar esse filme e a gente começa. Tem um filme que, quando eu morava em Campo Grande, muitos anos atrás, eu e o Júnior, a gente tinha conseguido um Vale Night, sabe? A minha sogra ia ficar com as crianças. As crianças eram pequenininhas, assim. E a minha sogra ia ficar com elas. E aí nós tivemos um Vale Night pra ir no cinema. E fazia tempos que a gente não ia no cinema, sabe? Início, criança pequena, sem dormir, a gente naquele desespero. Então fazia tempos que a gente não ia no cinema. E a gente conseguiu, fomos no cinema. Chegou lá no cinema, o filme que a gente ia assistir era um filme aí famoso, gente. Velozes e Furiosos, que tava na moda na época. A gente ia assistir Velozes e Furiosos. Tava cheio, tinha acabado a sessão. E o cinema lotado e tal. E a gente olhou, poxa, nós vamos embora sem assistir filme. A gente tá sem assistir filme faz tanto tempo e tal. Aí o único que tava em cartaz era Até o Último Homem. E era um filme de guerra. Filme de guerra, Até o Último Homem. A gente nunca tinha ouvido falar. E aí, e aí, vamos, então vamos. Só pra assistir filme, vamos dizer assim, pra sair de casa. Fomos. Gente, esse filme, Até o Último Homem, eu não sei se todo mundo conhece aqui, é um filme de guerra. Então, quem não gosta de tiro, de guerra, pode ser que não goste, mas a história dele é tão forte, que se tornou um dos meus filmes prediletos. Até o Último Homem, eu te recomendo aí, não é esses filmes de Oscar e tudo mais, mas é uma história muito, muito, muito forte, de um caráter muito forte. Quem aí conhece? Me diz, minha gente, leram a Bíblia ontem? Ó, minhas mentoradas assistiram, né? Eu orientei para assistir. Leram a Bíblia ontem? Bora começar, hoje é o último dia do nosso Clube Café com Gás, da nossa série Ló, a mulher de Ló. Hoje a gente vai terminar tudo que a gente estudou essa semana sobre a mulher de Ló. Lembrando que quem tá passando por um problema, por um deserto, tem que assistir a série de Agar. Ontem eu liberei a última live de Agar lá no YouTube. Então quem tá passando por um problema, eu te indico, assista essa série. Mais do que isso, indique pra alguém, tá? Lá no YouTube. Bom dia, gurias. Tá boa, Dani? Seguinte, minha gente, bora lá. Gênesis 19 diz assim, Gênesis 19, 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E aí, se você for lá em Lucas 17:32, Jesus estava ensinando o povo. Aí Jesus diz assim, olha, lembrem-se da mulher de Ló. Por que será que Jesus, lá quando estava ensinando o povo, falou isso? Ó, lembrem-se da mulher de Ló. Eu aprendo aqui, gente, nesse texto, nisso que Jesus falou, que a gente precisa aprender com os erros do outro. Essa é a live 237. Aprenda com os erros do outro. Muitas vezes a gente só aprende quando a gente sofre. A gente só aprende quando a gente se lasca. Jesus, ele tá usando a mulher de Ló como um exemplo de alguém que começou no caminho certo,
Começou no caminho certo, mas olhou para trás. Por quê, gente? Por quê? Porque ela não estava disposta a desistir do que estava ali no coração dela. Ela não estava disposta a desistir de tudo ali que ela tinha construído. Ela não estava disposta a desistir dos caminhos que ela tinha tomado até o momento. Ela não estava disposta a desistir daquilo dali para obedecer a Deus. A gente precisa estar disposta. E acho que do que a gente falou nessa semana, acho que a primeira coisa, né? A gente está falando de exemplos aqui, certo? A primeira coisa que você precisa aprender é estar perto de bons exemplos. Se eu aprendo com exemplos, eu preciso estar perto de bons exemplos. E aí eu falei para vocês, qual roda você decide estar? Qual roda, qual ambiente, qual lugar você decide estar? Por quê? Porque você vai aprender com essas pessoas. Não basta eu falar para você, olha, você precisa aprender com os erros do outro. E aí você tá perto de gente que não te ensina nada. Você tá perto de gente que erra e continua errando, e continua errando, e continua errando. Não é assim. Então a primeira coisa que eu preciso é escolher as minhas rodas, escolher o meu ambiente, estar perto de pessoas que erram e mudam. E aí eu consigo aprender com os erros dele. A segunda coisa, eu preciso o quê, minha gente? Ser rápida nas minhas atitudes. Sabe? Se eu for muito morosa, pode ser que não dê tempo de fazer o que tinha que fazer. A gente tem um exemplo. A gente tem um exemplo fresquinho de ser moroso, vamos dizer, nas suas atitudes, nas suas escolhas, que foi o Tite que deixou o Neymar por último para bater o pênalti. A gente acabou de ter um exemplo. Às vezes não dá tempo de esperar, mulher. Às vezes não dá tempo de esperar. Sabe, talvez você tá aí, nós estamos há 15 dias do final do ano, gente, de mudar para 2023. E talvez você tá aí esperando algo acontecer para 2023, pelo amor de Deus. É agora, sabe? É já. Você precisa mudar as tuas atitudes hoje, mudar os teus hábitos hoje, mudar as decisões da tua vida é hoje, não é em 2023. Em 2023 você começa a colher os frutos do que você tá fazendo hoje. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão comigo? Aí eu aprendo também que eu não posso viver estagnado, eu não posso parar no meio do caminho. Eu não posso ficar ali parada esperando ver o que vai dar. Bom, se Jesus fizer um sinal tal, aí eu vejo o que eu vou fazer. Não, mulher, vai. Vai. Sabe aquela frase que eu gosto de falar pra vocês? Não peça a Deus pra guiar os teus passos se você não tá disposta a mover os teus pés. Coloca o tênis e bora correr. Essa segunda frase é minha gente. Coloca o tênis e bora correr. A gente precisa correr para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, sabe? Sem morosidade, sem ficar esperando quando acontecer alguma coisa, quando mudar tal coisa, quando mudar o governo, quando mudar a lei. Não é o quando, é o hoje. Eu determino o que eu vou viver hoje. Independente do governo, independente do marido, independente dos meus filhos. Ok? Certo? Outra coisa que eu aprendo, nós aprendemos isso ontem, não olhar para o passado. Não olhar para o passado. Se você está presa ao passado, você não vai realizar no futuro. Você não vai realizar no futuro. Sabe? Então você precisa olhar para frente. Olhar para tudo aquilo que Deus tem para ti, não porque você deixou de viver ou pelo que fizeram contigo antes. E mais do que tudo, gente, eu preciso aprender a seguir instruções. Anota isso. Aprenda a seguir instruções. A mulher de Ló morreu porque não soube seguir instruções.
Ela tinha detalhado ali, o anjo falou, livra a sua vida, não olhes para trás e não pare no meio do caminho. Ela tinha 3 instruções para seguir. Ela não seguiu. E não adianta eu seguir 2 e não seguir a última. Não adianta eu seguir parcialmente, gente. Ou é ou não é. Não tem meio troféu. Na verdade, se você ganhar, você ganhou. Se você perder, você perdeu. Ou eu me dedico 100% àquilo que eu acredito, ou não adianta 99%. Ou eu sigo a orientação correta daquilo que Deus está falando para mim, daquilo que é o certo, 100%, ou não adianta nada seguir 99% e falar, não, mas olha, eu fiz tudo isso daqui, só esse detalhinho aqui que eu não fiz. Não adianta? Não adianta. Quem tá me entendendo? Quem tá comigo? Fichas estão caindo aí? Faça tudo, mulher. Segue toda a instrução. Eu tenho um grupo de mentoria, certo? É nítido ver a diferença da mulher que segue as instruções que eu passo na mentoria e da mulher que não consegue seguir. Que não segue ou que segue parcial. É uma diferença gritante nos resultados. Gritante. A gente precisa aprender a seguir instruções. Aprenda a seguir instruções. E seguir instruções é fácil? Não é fácil, gente. Se fosse fácil, todo mundo faria. É por isso que nós não somos todo mundo, como dizia nossa mãe. Nós somos incomuns. Nós somos mulheres incomuns que não param no meio do caminho, que não ficam olhando para o passado, que sabe ser rápida, que sabe seguir instruções, que sabe, não tem dificuldade para ir lá e fazer, não. Eu sou incomum. Quem aqui é incomum? Uma mulher incomum, ela segue instruções. Ela não perde a promessa, ela não perde aquilo que ela acredita. Por causa de fazer meia boca, aquilo tem que ser feito. Siga exatamente aquilo que Deus falou, mulher. Eu acredito que Deus está falando com alguém aqui. Siga exatamente aquilo que Deus te falou. Deus te falou para pedir perdão, pede perdão. Deus te falou para não ir, não vai. Deus te falou para voltar, volta. Deus te falou para mudar, muda. Sabe? Não fica pensando demais, não fica perdendo tempo tentando fazer meia boca, tentando fazer mais ou menos. Não, vai lá e faz. Mas a área é difícil, e é por isso que você vai ter um grande resultado. É justamente porque é difícil seguir a instrução que você vai ter um grande resultado. Então não é melhor, mesmo sendo difícil, mesmo teu coração lá em Sodoma, não é melhor você seguir a instrução e ter vida do que tentar ali um detalhinho, né? Tipo assim, talvez só dar uma olhadinha de lado e morrer? E virar uma estátua de sal? E virar um exemplo do que não pode ser seguido? Gente, olha o que Deus falou pra nós hoje. Eu quero ser um exemplo a ser seguido. Eu quero ser um exemplo a ser seguido. Eu quero ser um exemplo a ser seguido. Eu quero que Deus me use, sim, como inspiração. Não porque tem que ser igual a mim, não. Mas porque eu busco seguir os princípios de Deus. E você também tem que ser assim. Tem que desejar ser um exemplo a ser seguido. Tem uma frase, não é minha, não lembro o autor agora, que diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. O que as pessoas estão lendo em você? As pessoas estão lendo uma mulher fervorosa, que acredita em Deus, que vive milagres. As pessoas estão vendo uma mulher que busca todo santo dia fazer o que é certo, com princípios. As pessoas estão vendo uma mulher incomum que não desiste de jeito nenhum. As pessoas estão vendo uma mulher alegre, feliz, que mesmo com problemas ela tá lá, tá fazendo, não para. As pessoas estão lendo uma mulher cheia de vida.
ou as pessoas estão lendo um exemplo a não ser seguido, ou as pessoas estão lendo um exemplo de fracasso, ou as pessoas estão lendo uma estátua de sal, ou as pessoas estão lendo uma mulher sempre reclamona, uma mulher desistente, uma mulher sempre muito triste, uma mulher, sabe, que não se cuida, que não se valoriza, que não se ama. O que as pessoas estão lendo nessa Bíblia aí, minha gente? Eu quero ser um exemplo. Eu quero ser um exemplo a ser seguido. Eu quero ser a Bíblia que o mundo lê, mas a Bíblia... Ai, a Bíblia de verdade. Não a parte da Bíblia que ninguém ama. Essa semana, que estudo foi esse? Não olhar para trás. Aprendo muito com esse texto. Quero ser um exemplo. Amém, Sandra. Amém, gente. Que eu e você possamos, assim como Sandra falou, sabe? Aprender com esse texto. Aprender com a mulher de Ló, assim como Jesus falou, né? Lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló para não ser igual, minha gente. Lembrem-se da mulher de Ló para fazer o oposto. E hoje a gente sabe como ser este exemplo, este bom exemplo. Hoje a gente sabe como fazer diferente, como obedecer às instruções. Amém? Olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje, na hora que eu voltar, hoje, eu vou olhar lá se a gente já bateu a meta dos comentários. Se a gente já bateu a meta dos comentários, vocês vão ter 3 atitudes tão fundamentais, vocês não têm noção. Mas vai lá e comenta, gente. Não seja passiva, seja ativa. Não fique esperando o outro fazer por você. Isso não só no comentário, tá, gente? Em tudo. Não espere o outro. Não, eu sei que a minha irmã vai fazer, eu sei que fulano vai fazer, eu sei que outros vão fazer, eu vou só esperar aqui pra eu desfrutar. Não. Olha só, eu vi um exemplo. Se eu pegar... Presta atenção nisso daqui, que isso aqui vai fazer sentido pra você. Se eu pegar e ganhar uma corrida. Se eu pegar e ganhar uma corrida, certo? E aí eu peguei e ganhei a corrida. Nossa, aí eu peguei a medalha e dei pra vocês. Vou dar a minha medalha pra vocês. Você vai ter orgulho de pegar e usar essa medalha e expor e falar, olha aqui, eu ganhei? Você vai ter esse orgulho? Normalmente não, né? Mas, poxa, a medalha é sua. Eu te dei, você não roubou a medalha. A medalha é sua. Eu dei a medalha pra você. Mas o que acontece? Você não ganhou com mérito a medalha. Não teve mérito. Então você não acha gostoso usar a medalha. Não é verdade? Você não acha gostoso expor a medalha. Porque não teve mérito. Apesar de ser sua, você ganhou. Mas não teve mérito. A mesma coisa é quando eu participo, quando eu desbloqueio uma aula, quando eu faço por onde ter aquela aula e quando eu fico só uma pessoa passiva contemplando tudo que estão fazendo ali. Você quem faz, por mais que o outro também ganhe, o outro não tem mérito. É muito diferente a forma de celebrar. Eu te dou diariamente aqui a oportunidade aqui de você se valorizar, de você ter mérito naquilo que você busca, naquilo que você realiza. Vocês já perceberam isso? Tudo que a gente conquista é muito mais gostoso do que simplesmente pegar, do que simplesmente darem pra gente de graça. Vocês têm conquistado coisas aqui no meu perfil e em outras coisas também, gente. Não tô falando só disso, é que eu trouxe analogia aqui. Vocês têm conquistado isso. E aí quando você conquista, mulher, você pode celebrar porque tem um mérito. Poxa, eu desbloqueei, eu fiz isso, eu conquistei, eu realizei. É diferente. É diferente. Escreve aqui. Eu tenho mérito. Eu tenho mérito.
Se você não fez o comentário ainda lá no banner, eu sei que tem gente lá que choveu de comentário, porque é assim, tem gente que é abundante em tudo que faz. Mas se você não fez, vai lá, para que você tenha mérito nas suas conquistas. Eu tenho mérito. Minha gente, olha só. Um beijo no coração. Tem live, final de semana tem live lá no YouTube, você pode ir lá assistir. Hoje começa uma nova série no YouTube, das séries gravadas, tá? Do que a gente já fez aqui. E segunda-feira, 7 da manhã, a gente tá aqui junto, nosso clube Café com Gás, o clube mais feminino, mais fervoroso, mais bonito desse Instagram. Um beijo no coração, você tem mérito. E como você tem mérito, você precisa desfrutar. Desfrute do teu mérito. Um beijo, minha gente. Tchau. Ah, nossa foto. Patrícia me lembrou agora. Gente, vamos tirar uma foto. E aí você vai falar qual a frase da semana que mais te marcou. Qual a frase da semana que, poxa, essa frase, esse estudo aqui foi o que transformou o meu dia, o que me ajudou, tá bom? Vamos lá tirar foto e aí a gente posta e coloca a frase? Vamos lá. Pronto? Pronto, minha gente. Eita Deus, que hoje a palavra está sendo forte. Como o Senhor usa a sair mesmo para nós dar um chacoalhão. Ai, que linda, Evelyn. Deus é maravilhoso, minha gente. Deus é maravilhoso e Ele não se cala. Muitas vezes nós não estamos dispostas a ouvir, mas Deus fala. Beijo no coração. Tchau, minha gente.